Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pregadores mirins. Essa moda está crescendo. Jeremias capítulo 5, verso 31, diz a Bíblia: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é disso o que o meu povo gosta. Qual era a profecia falsa que os profetas do tempo de Jeremias anunciavam? Qual era a profecia falsa no tempo do profeta Jeremias? Segundo a Bíblia, era que eles, os profetas na época de Jeremias, anunciavam apenas coisas boas. Nunca anunciavam o juízo. Na época de Jeremias, os profetas curavam superficialmente as feridas do povo, anunciando-lhes somente coisas boas. Meus irmãos, a época de Jeremias não difere muito dos tempos atuais. Escute bem, os homens sem Deus querem ouvir coisas boas. Os membros de igrejas que não foram convertidos, que não passaram pela experiência da conversão, mas são membros de igrejas, essas pessoas só querem ouvir coisas boas. As pessoas hoje querem pregadores que lhes anunciam vitórias, prosperidades, vitórias e mais vitórias, felicidades, saúde plena. Escute bem, as chamadas para as vitórias, as chamadas para a felicidade, para a prosperidade e saúde plena, não são o cerne da verdadeira pregação do Evangelho. As pessoas hoje, nas igrejas, não querem mais pensar e nem aprender. Querem externar as suas emoções, querem euforias, querem pirotecnias. Sabedores disto, surgiram os pregadores neopentecostais. E agora, especificamente, os mirins pentecostais. Os pregadores neopentecostais mirins são cópias dos pregadores neopentecostais adultos. Esses pregadores neopentecostais mirins são réplicas, são cópias, são xerox dos pregadores neopentecostais adultos. Esses mirins neopentecostais, percorrendo o Brasil afora, eles imitam os pregadores adultos neopentecostais. Eles imitam o tom de voz, os trejeitos, o gestual dos adultos neopentecostais. Os jargões que os mirins usam são os mesmos dos neopentecostais adultos. E para impressionar, as expressões que esses mirins usam começam dizendo: eu estou aqui como profeta de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui na minha vida. Para impressionar a plateia, eles usam as mesmas expressões dos neopentecostais adultos. E logo em seguida, vem as frases de confissões positivas. Você pode e deve prosperar. Use a sua fé e prospere. Você existe para viver por cabeça e não por cauda. É a mesma ladainha. São os mesmos jargões, as mesmas expressões que esses mirins usam, são as mesmas dos neopentecostais adultos. Então, esses pregadores mirins, eles são especialistas
em criar um clima de histeria e de lavagem cerebral pela técnica da repetição de frases curtas, tal qual fazem os adultos neopentecostais. A pregação não gera um clima de aprendizagem da Bíblia. A pregação é estruturada, é elaborada para dar a sensação de vitória material. O foco da pregação dos pregadores mirins é o mesmo foco dos adultos neopentecostais. Coisas, coisas e coisas. A pregação toda desses pregadores mirins é tal qual a dos adultos. A pregação toda dá espaço às necessidades humanas. As necessidades humanas é o carro-chefe da pregação desses pregadores mirins, tal qual também é o carro-chefe dos adultos pregadores neopentecostais. Meus amados, é preciso entender que a pregação deve ser avaliada considerando se o nome de Jesus foi pregado. Deve ser avaliada a pregação se a salvação foi proclamada e se Deus foi posto em primeiro lugar. A tragédia da pregação desses neopentecostais mirins é que eles associam barulho, algazarra e gestos com espiritualidade. Escute bem, barulho, gritaria não produz santidade e nem leva Deus a operar, nem leva Deus a agir. O culto não é para levar as pessoas a se movimentarem, a sapatearem, a rodopiarem. O culto não é para levar as pessoas ao delírio, não. O culto é para nos levar a refletir sobre o Calvário, o Gólgota. O culto deve nos levar a refletir sobre os atos de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre os atributos divinos. Os slogans usados por esses pregadores mirins é bonito. E até nos estimula na luta diária. Mas eles dizem assim: você nasceu para vencer. São slogans, é bonito. Nos incentiva a luta diária. Mas esse slogan, esse chavão, você nasceu para vencer, teologicamente é errado. Porque nós não nascemos para vencer. Nós nascemos para servir e glorificar a Deus. Nascemos para viver com Deus e para Deus. O problema desses pregadores neopentecostais mirins é tal qual os adultos. O problema desses pregadores mirins, adultos e mirins e adultos, é que eles veem a si próprio, a si mesmo, como os prioritários e Deus como o secundário. Eles, os pregadores neopentecostais adultos, e por extensão os neopentecostais mirins, que está na moda, eles se colocam sob spotlights. Eles amam holofotes. E isso é usurpar a glória de Deus. O verdadeiro pregador do Evangelho, escute bem, não é um megalomaníaco exaltando suas virtudes e criando um fã-clube para lhe aplaudir. Lembro-me das palavras do Batista, que diz: importa que ele cresça e eu diminua. Uma outra tragédia que nos entristece é que o Evangelho tornou-se um alto negócio. Uma igreja que convida esses pregadores, especialmente esses meninos mirins, para pregar na sua igreja, o pastor que faz esses convites, ele está promovendo a mercantilização do Evangelho. Por quê? Porque todos eles cobram cachê para pregar o Evangelho. Eles têm, os pregadores adultos neopentecostais, e agora
estendendo aos mirins que estão no mesmo ritmo da cópia, da xerox deles. Eles transformam o púlpito numa tribuna de ganho pessoal. Meus irmãos, estejamos alertas, vigilantes, discernindo os tempos. É preciso não participarmos desse tipo de algazarra, deste evangelho mercantilista. Que Deus abençoe a todos vocês. É o meu desejo no nome de Jesus. Amém.